Pronto, então vamos dar início à sessão de defesa de dissertação do aluno Felipe Augusto de Souza Sobrinho, cujo título é Processo de Recategorização e Relações Intertextuais na Construção de Sentidos em Memes Mistos e Imagéticos. Nós vamos ter aqui como banca avaliadora o professor Pedro Neto, que é o nosso professor convidado, né, externo, que participa do programa da Universidade Federal do Piauí, e a professora Bárbara, que é nossa professora do programa, né, do mestrado acadêmico em letras, e já quero agradecer aos dois professores, amigos que acompanharam todo esse processo, destacar também aqui o trabalho do Felipe, e que foi iniciado com a professora Silvana Calisto. Nós também até convidamos ela aqui, mas acho que ela ainda não viu o link, né? E agradecer também a todos que estão aqui presentes, assistindo essa defesa. Felipe, você terá 20 minutos de apresentação. Logo em seguida, nós vamos passar a palavra para o nosso avaliador externo, o professor Pedro, e depois a professora Bárbara, tá bom? Ok. Fique à vontade. Bom dia. Primeiro, bom dia a todos. Queria cumprimentar a banca, professor Franklin, professora Bárbara, professor Pedro. Obrigado. Bom, meu trabalho, a pesquisa foi iniciada, né, com a professora Silvana. Queria agradecer a professora Silvana também. Não está presente, mas eu estendo o meu agradecimento. Futuramente ela vai ter acesso ao vídeo e fica aí o meu agradecimento. Bom, a minha pesquisa tem como título Processo de Recategorização e Relações Intertextuais na Construção de Sentidos em Memes Mistos e Imagéticos. Né? O tema se encaixa na referenciação, né, fazendo relação com a intertextualidade. A recategorização da intertextualidade é da construção de sentidos em memes, né, para ser mais específico. Bom, a pesquisa vai se encaixar exatamente no processo de referenciação, né, que teve como trabalho inaugural, ou trabalhos inaugurais, né, a pesquisa de Mondadá e Dubois, 95, e a Potelós e Begelan também, 95, né? Então, a partir disso, a referenciação tomou espaço na agenda da linguística textual. Outros estudos, como Lima 2003, Lima 2009, 2017, 2011 e Cavalcante Lima 2015, estenderam a perspectiva em relação ao fenômeno da recategorização. Não são todos os trabalhos a respeito do fenômeno, nós resolvemos trazer alguns destaques, até por conta do espaço, né, do próprio trabalho, e por uma questão de delimitar a perspectiva, né, da pesquisa. A gente vai trabalhar, assim como as pesquisas vêm sido apresentadas, a recategorização em textos verbo-imagéticos, né, e especificamente falando dos memes, numa relação aí também com a intertextualidade. Com problematização, a gente vai trabalhar com a seguinte questão: como o fenômeno da recategorização estabelece uma relação com os mecanismos de intertextualidade, né, na construção de sentidos em memes mistos e imagéticos. E eu acho importante a gente pontuar essa questão dos mistos e imagéticos, porque levanta aí muitos questionamentos. Bom, o que é misto aí? Na verdade, esse misto diz respeito às múltiplas semioses presentes nos memes, né? E os imagéticos, como o próprio nome já pontua, especificamente falando dos memes que só tem imagem, tá? Nós adotamos essas duas nomenclaturas por uma questão de linha de pesquisa, né? A própria professora Silvana, né, Lima, já trabalha com essa noção e já usa essas nomenclaturas. Então, nós também resolvemos seguir a mesma linha por uma questão de padronizar e de seguir aí a mesma estrutura de outras pesquisas que também já vem sido aí destaque, né, ao longo ao longo das pesquisas, né, ao longo das agendas, né. Como hipótese, nós vamos trabalhar com a seguinte linha, né, que a recategorização, além de reformular o referente, além de apresentar uma nova informação acerca do referente, vai estabelecer uma relação intertextual, logicamente, a partir de mecanismos
próprios da intertextualidade. Então, além de fazer essa reapresentação do referente, trazendo uma nova informação, o fenômeno da recategorização também vai estabelecer uma relação intertextual. Então, a nossa hipótese vai se estabelecer em torno dessa linha. Como objetivo geral, nós vamos investigar a relação entre os mecanismos da recategorização e intertextualidade na construção de sentidos de 10 memes imagéticos e místicos de temáticas políticas. Especificamente falando, nós vamos identificar as ocorrências da recategorização do corpus, vamos descrever os tipos de recategorização. Da mesma forma, nós também vamos reconhecer e vamos identificar as ocorrências de intertextualidade e vamos estabelecer uma relação entre os dois fenômenos. Nós vamos partir, né, da ideia de referenciação de Mondaday e Bois. Né, elas abriram, né, essa possibilidade, essa visão, essa perspectiva a respeito da referenciação, pontuando aí, por exemplo, a ideia da visão extensional da língua. Né? Elas quebram essa noção, que a língua não vai ser mais vista como uma extensão da realidade. Pelo contrário, a língua vai ser usada para construir os referentes, né, na própria estrutura comunicativa. Daí, alguns pontos precisam ser elencados, como, por exemplo, a presença da cognição. Então, os aspectos cognitivos serão essenciais nessa construção. Por isso, o sujeito também vai ser essencial nesse processo. Mondaday e Bois não desenvolveram os aspectos relacionados à recategorização. Elas pontuaram, né, já que elas estavam falando de categorização, dessa construção das categorias, elas pontuaram o fenômeno da recategorização. Então, Apoteloes e Reichs-Beguelin vão desenvolver essa perspectiva em 3 momentos. No primeiro momento, eles vão discutir, né, as anáforas do processo comunicativo, mostrando que nem sempre essas anáforas irão apontar para o mesmo referente. Tudo vai depender aí da perspectiva dos interlocutores. Né? Eu citei um exemplo aí, né, ele vira 3 dedos de uísque em um copo, acrescenta um ponto de água e bebe. No segundo exemplo, ele vira 3 dedos de água em um copo, acrescenta um pouco de uísque e a bebe. Né? Então, essa marcação aí de a bebe, fazendo referência, né, à água, e, por exemplo, acrescenta um pouco de água e bebe, fazendo referência aí ao líquido como um todo. Então, na verdade, essa ideia da anáfora, essa retomada, vai depender muito do referente. Né? Nós usamos, por exemplo, a ideia de medida, né, para fazer essa retomada. Se o líquido for composto por mais uísque, então a gente faz a marcação no masculino. Se o líquido for composto por mais água, né, então a gente faz a referência no feminino. Tudo vai depender de uma perspectiva pessoal, muito subjetivo isso. O segundo momento do trabalho de Apoteloes e Reichs-Beguelin diz respeito às intervenções do sujeito. Né? Então, o sujeito é responsável pela construção e pela retomada. Né? Então, a gente pode até usar o primeiro exemplo para mostrar que é o próprio sujeito que vai fazer essas retomadas. E o terceiro momento a gente não vai entender, porque tem muita coisa ainda, e o foco é fazer, né, a análise. Então, a gente vai apresentar rapidamente. E o terceiro momento é a proposta de classificação, né, a respeito do fenômeno da recategorização. Então, a partir do trabalho de Apoteloes e Reichs-Beguelin, outros trabalhos surgiram, outras perspectivas foram tomadas a partir dessa primeira ideia. Como, por exemplo, em Lima 2003. Lima 2003 apresentou uma perspectiva baseada nos aspectos cognitivos. Né? Apoteloes e Reichs-Beguelin apresentaram uma ideia baseada na estrutura textual, apenas. Né? Eles consideraram o aspecto cognitivo, mas não desenvolveram. Né? Em uma das classificações, quando eles apresentam uma estrutura metafórica, eles já consideram a presença do cognitivo como um aspecto essencial na construção e na construção referente.
né, e nessa reformulação também. Mas eles não desenvolveram. Então, Lima, 2003, apresenta essa perspectiva e faz aí uma classificação, né? As recategorizações metafóricas manifestadas lexicalmente e as recategorizações metafóricas não manifestadas lexicalmente. Lima faz uma subclassificação bem extensa, né, dessas recategorizações metafóricas não manifestadas lexicalmente. Nós não vamos apresentar todas essas subclassificações, porque a nossa intenção aqui é de mostrar só que houve uma mudança de perspectiva no que diz respeito à recategorização. Quando Lima apresenta essas recategorizações metafóricas não manifestadas lexicalmente, ela considera o aspecto cognitivo como responsável por essa construção. Da mesma forma que Lima, 2009, né? Só que ela apresenta uma recategorização que é licenciada por metáfora e metonímia na perspectiva de um contínuo, porque há uma possibilidade de analisar a recategorização sobre o aspecto metafórico e a possibilidade de analisar a recategorização sobre o aspecto metonímico. Lima apresentou uma ideia baseada na continuidade, né? Então, é na perspectiva desse contínuo que a recategorização vai ser efetivada. Não é nem sobre metáfora e nem sobre metonímia, especificamente falando. É na construção, né, dos dois fenômenos é que a recategorização vai se manifestar. O Custódio Filho, 2011, também apresentou uma ideia a respeito da recategorização. Até então, o fenômeno era observado em textos, né, só na ideia de textos não multimodais. Tá? Então, a recategorização foi observada por Custódio Filho exatamente sob o aspecto de multissemioses. Não houve nenhuma novidade no que diz respeito à teoria em si, né? A perspectiva é que foi apresentada de uma maneira diferente no sentido de aplicar, de reconhecer o fenômeno em outros textos, né? No caso de textos multimodais, e aí ele faz também uma análise em textos longos, em contos longos. Aqui eu foco apenas nesses textos multimodais, por ser uma proposta também que vai ser aplicada nas nossas análises. Então, ele apresenta aí, por exemplo, a análise no seriado Lorte, ele faz análise, né, de um dos personagens, e ele apresenta a visão que o personagem vai tomando ao longo do seriado, ou seja, ele vai sendo recategorizado ao longo do seriado. Cavalcante e Lima, 2015, né, revisaram essas perspectivas e elas pontuaram uma discordância em relação a uma nomenclatura proposta por Custódio Filho, em que ele apresenta uma nomenclatura chamada de recategorização sem menção referencial. Cavalcante e Lima discordaram, né, por quê? Porque, na verdade, a recategorização ela vai acontecer, há uma menção referencial, mas apenas no aspecto cognitivo, no plano cognitivo. Ela não vai ser manifestada. Então, recategorização sem menção de expressão referencial. Em outras palavras, não vai haver uma manifestação lexical para efetivar o fenômeno, mas ele vai ser efetivado cognitivamente. Então, elas só corrigiram, fizeram uma observação em relação a essa nomenclatura, que também não é nenhuma novidade, porque Lima, 2009, também já havia pontuado essa possibilidade de um fenômeno ser apresentado apenas cognitivamente, né? Então, não houve nenhuma novidade. Lima, 2017, também apresentou a possibilidade de analisar o fenômeno em textos multimodais. Então, nós escolhemos esses trabalhos, essas pesquisas, exatamente porque elas marcam essa evolução. Outros trabalhos, outras pesquisas também foram desenvolvidas, né, outras perspectivas a respeito do fenômeno foram assumidas, mas nós selecionamos essas pesquisas por uma questão didática, por uma questão de tentar delimitar ao máximo o nosso trabalho. No que diz respeito à intertextualidade, nós observamos, né, nós trabalhamos com a perspectiva de Pellegros, que já vem aí de uma reorganização de Genet, né, em que ela considera a intertextualidade sob a perspectiva da copresença e derivação. Assim também,
como Cobbens Cavalcante, né, a partir das perspectivas de Cobb, também vão considerar a intertextualidade sob esse mesmo prisma. A diferença vai ser na reorganização, né, dessas categorias. Mas, quando a gente observa o detalhamento dessas categorias, a gente vê que uma conversa com a outra. Então, o que houve de diferença foi só uma reorganização. Como, por exemplo, Cobbens e Cavalcante consideram, dentro da intertextualidade estilística, outras marcas, como, por exemplo, a paródia, né, o travestimento, né, o pastiche. Então, essas marcas, elas são observadas lá na intertextualidade estilística. No que diz respeito à metodologia, a nossa pesquisa é de cunho exploratório, uma abordagem qualitativa. A gente vai observar, como eu já mencionei, a recategorização e marcas de intertextualidade nos memes. Nós selecionamos, né, nós coletamos 20 memes de temáticas políticas, mas nós resolvemos trabalhar com 10, né, por uma questão de selecionar, né, nós coletamos, depois nós selecionamos aí com base em alguns critérios, por exemplo, em relação ao próprio fenômeno, observando a realização ou não do fenômeno, se tinha alguma marca a respeito da categorização e intertextualidade. Nós selecionamos de perfis do Facebook e de um perfil só do Instagram, né, que foi o último meme coletado. No que diz respeito aos procedimentos de análise, nós vamos considerar a recategorização, nós vamos identificar o fenômeno, nós vamos classificar o fenômeno, posteriormente, nós vamos identificar a intertextualidade, classificar a intertextualidade e depois estabelecer uma relação entre os dois fenômenos. E aí, eu selecionei para a apresentação 2 memes. Um imagético, que é esse que a gente vai ver agora, e o outro misto, para mostrar a perspectiva em relação aos 2 tipos de meme. Então, nesse primeiro, nós temos como contexto, né, a mitologia grega, em que Perseu, né, filho de Zeus, destrói, né, a Medusa. Então, a gente pode entender isso quando a gente faz um paralelo com a própria história, né, com a própria mitologia. No contexto do meme, a gente vê isso como um embate político, né, em que Bolsonaro está sendo recategorizado, referente Bolsonaro está sendo recategorizado como Perseu, e o referente Lula está sendo recategorizado como Medusa. Quando a gente observa o corpus, quando a gente observa o referencial teórico, a gente entende que esse tipo de recategorização é uma recategorização sem menção de expressão referencial. Não há nenhuma marcação lexical que marque a recategorização. Essa recategorização acontece apenas no plano cognitivo. Você consegue entender e você consegue marcar essa recategorização. No que diz respeito à intertextualidade, Cobbens e Cavalcante classificam como uma intertextualidade implícita. Você não vê claramente ali uma marcação com a mitologia, mas você consegue resgatar. Pegue-Gross considera isso como um aspecto alusivo, como uma alusão, né? Então, eu fiz, na verdade, uma comparação entre a perspectiva de Cobbens e Cavalcante e a perspectiva de Pegue-Gross, para mostrar como as duas perspectivas conversam, né? Então, na verdade, não houve nenhuma discordância, na verdade, elas convergem. No que diz respeito à própria intertextualidade, Faria 2014 já marca que eu não vou dizer falha, mas um espaço que essas pesquisas deixam é que elas são extremistas. Elas consideram que essas categorias são distantes, e não são. Essas categorias podem conversar e podem apresentar outras perspectivas de categorias intertextuais. Então, a partir da alusão, eu posso considerar que a intertextualidade ela também pode ser apresentada por derivação por paródia. Por que paródia? Porque a forma vai ser mantida, mas o conteúdo vai ser modificado. Então, a própria intertextualidade ela vai trazer possibilidades para que outros fenômenos intertextuais, para que outros mecanismos sejam realizados. Bom, você pode observar que
tanto a recategorização quanto a intertextualidade são facilmente identificadas, né? Os fenômenos são identificados no meme. E o ponto máximo dessa análise é exatamente entender que a recategorização vai reformular os referentes, né? Tanto o referente Bolsonaro como o referente Lula estão sendo recategorizados, como eles vão estabelecer uma conexão com a intertextualidade. Isso acontece concomitantemente, né? Então, nesse aspecto, a gente pode ver claramente que os dois fenômenos conversam, né? O segundo exemplo é o caso do referente Lula, né, apresentado aí com uma tatuagem na testa, eu sou ladrão e vacilão, fazendo referência ao caso do garoto que foi apreendido suspeito de roubo, né, e teve a testa tatuada também. Então, o contexto é exatamente de roubo, de crime, né, e teoricamente, a gente consegue entender aí que essa recategorização, ele foi recategorizado como ladrão, essa recategorização foi manifestada lexicalmente, por quê? Porque existe o nome ladrão na testa dele tatuada, então houve uma manifestação lexical que marca essa recategorização. Só que, nesse caso, eu tenho claramente uma relação que é estabelecida com o caso do garoto, né? Então, automaticamente você faz essa conexão, que é exatamente o ponto da intertextualidade. Pedroso considera como uma intertextualidade por copresença, né, marcada como referência, né, faz uma referência ao caso do garoto. Colbentes e Cavalcante também consideram com referência, só que elas classificam como intertextualidade explícita, né? Então, é só mesmo uma questão de categorias de nomenclatura. Como no caso anterior, a gente pode entender também que esse tipo de recategorização, que esse tipo de intertextualidade também vai direcionar para outra manifestação intertextual, que nesse caso, nós consideramos como travestimento burlesco, né? Foi mantido o conteúdo, mas a forma foi mudada, né? O conteúdo é o mesmo, né? Eu sou ladrão e vacilão, mas a forma foi mudada porque era o garoto no contexto inicial. Colbentes e Cavalcante consideram o travestimento burlesco como intertextualidade estilística. Então, nessa conversa, a gente pode ver que cada uma considera a intertextualidade numa categoria diferente, mas essas categorias não são divergentes. Elas conversam e elas são claramente visíveis ao mesmo tempo, né? As duas categorias conversam numa boa. Então, nesse caso, a recategorização vai reformular o referente, vai apresentar o referente Lula como ladrão, como uma nova informação, e, ao mesmo tempo, vai estabelecer uma relação intertextual com o caso do garoto que teve a testa tatuada. Então, mais uma vez, a gente consegue fazer o link, né, entre a recategorização e a intertextualidade ao mesmo tempo. Então, os dois fenômenos são realizados concomitantemente, e um fenômeno vai conversar com o outro no mesmo contexto, na mesma ideia. Eu citei um exemplo de cada, né, tanto de um meme imagético quanto de um meme misto, para mostrar a realização dos dois fenômenos, dos dois tipos de meme. No que diz respeito às nossas considerações finais, nós podemos observar que é possível, né, que o fenômeno da recategorização assuma mais de uma função, né, na constituição do gênero meme. Em todos os casos analisados, nós identificamos ocorrências de intertextualidade, nós identificamos ocorrências de recategorização, né, nós conseguimos aplicar as categorias escolhidas, né, então nós conseguimos, em outras palavras, ratificar a nossa hipótese. É importante também observar que as semioses presentes, elas devem ser analisadas no conjunto. Então, no todo, elas devem ser observadas para que os sentidos sejam construídos, né? E um ponto importante é a presença do interlocutor. O interlocutor, ele precisa fazer esse resgate. Ele precisa entender a partir das marcas dadas pelo texto, né? Para que ele consiga resgatar. Então, para que ele consiga construir esses sentidos. Então, a partir dessas marcas, ele precisa construir os sentidos pretendidos.
Além disso, a gente observou que, como o meme é apresentado de diversas formas, há, sim, outras perspectivas que podem ser observadas, né? A nossa pesquisa não se esgota, né? Não esgota as possibilidades de realização do fenômeno. Há, sim, outras perspectivas que podem ser observadas. A lista de referências, e obrigado. Muito bem, Felipe. Parabéns. Obrigado. Você pode tirar agora o slide, interromper o compartilhamento. Ok. E agora a gente vai passar, então, para o nosso primeiro avaliador, que é o professor Pedro Neto, já que eu gostaria de agradecer. E depois que o Pedro fizer as considerações dele, Felipe, ou durante, aí vai depender de como ele vai se colocar, aí você já pode ir dando as respostas, tá bom? Sim. Fique à vontade, Pedro. Ok, então. Bom dia, mais uma vez. Nesse momento, eu gostaria de agradecer ao professor Franklin pelo convite e, consequentemente, agradecer ao Felipe pela anuência dessa composição na avaliação do trabalho dele. Diga-se de passagem, foi uma honra muito grande ler um trabalho dessa magnitude. Parabenizo antecipadamente ao Felipe e ao professor Franklin pela grandeza e pela contribuição que o trabalho do Felipe deixa para o mundo linguístico. Quando eu falo mundo linguístico, claro que nós estamos ainda restrito, mas que ele pode ser ampliado. Antecipadamente, eu sugiro que o Felipe não se mantenha apenas com esse trabalho, mas que procure publicar, que procure participar de eventos e mostrar a magnitude desse trabalho. A contribuição, sem dúvida alguma, que a professora Silvana Calixto traz nesse trabalho é ímpar. E a gente sabe disso, e eu, inclusive, parabenizo também você por essa referência e por esse carinho que você dedicou à professora Silvana Calixto. Um dos primeiros trabalhos, confesso a você, que a gente teve notícia em 95 desses primeiros trabalhos, num mundo bem diferente daquele que a gente conhecia, e a partir de 2003, professora, 8 anos depois, Silvana Calixto traz para nós essa contribuição aqui. E daí, então, a parceria, a curiosidade e a extensão que esse trabalho tem tido no Estado e, em outros momentos, a contribuição desse trabalho para os estudos linguísticos. Então, eu me vejo muito feliz por ter participado disso e dizer ao Felipe e ao Franklin que cada vez, eles contribuem comigo no que se refere a trazer novidades. A primeira vez do Felipe, que foi exatamente no momento da qualificação, ele já me deixou curioso e me fez com que eu aprofundasse as leituras para fazer a avaliação do trabalho dele. Desta vez não foi diferente, Felipe. Acrescentou em relação à outra, claro, as análises, porque aquela época era a época apenas da qualificação. Mas a riqueza que o trabalho do Felipe deixa, a contribuição que ele deixa, é muito grande. Mas eu não vim também só para falar sobre isso. Eu vou falar, no modo geral, acho que a banca, aliás, acho que a temática do trabalho dele é muito relevante e é inovadora, como eu disse. Quando a gente tem no mundo 1995, nós temos no Piauí o trabalho da Silvana de 2003, daí o trabalho da Silvana 2011, 2013, 2017, e assim segue essa contribuição. A Silvana aliada a outro grupo que tem contribuído bastante com relação a isso. Então, eu acho uma temática relevante, inovadora, e acho que o texto do Felipe é um texto bom, bem escrito, bem articulado, não é? Articulado aqui não só do ponto de vista da articulação com a temática proposta, mas, inclusive, em relação à questão da própria língua portuguesa, da língua padrão,
a riqueza vocabular, a dinâmica como ele trabalha, ao tempo em que ele trabalha com uma certa simplicidade, ele traz a cientificidade para o texto como um todo. Ele é muito bem escrito, é muito bem articulado, como eu já disse, a temática. Ele tem uma introdução excelente, é muito objetiva, muito completa, apresenta o que é necessário para uma introdução. Acho bom ressaltar que, ultimamente, a gente tem visto trabalhos de introdução nas dissertações muito longos, inclusive com citações teóricas, com alguns pontos que não são constantes da própria BNT. E esse trabalho do Felipe é um exemplo daquilo que a BNT sugere para um trabalho. Essa apresentação, essa introdução dele é perfeita, né? O capítulo 1, como os demais, é muito bom, muito bem escrito, não é? Os caminhos que ele traçou, ele cumpriu todos, né? Estão bem articulados os itens. Por isso, o capítulo como um todo é muito bom. Discute muito bem cada item que ele se propõe. Ou seja, cada item que está lá com a temática, ele discute, ele argumenta, ele traz exatamente fundamentos para sustentar aquilo que ele diz. E ele apenas não faz uma leitura do trabalho do pesquisador a quem ele faz a referência. O trabalho dele tem autoria. A gente percebe a presença do Felipe ao longo do texto. Com relação a esse mesmo capítulo, eu acho assim, ele foi muito extenso, foi muito longo. Se você observar a dimensão desse capítulo em relação aos outros, há uma disparidade grande. E eu registrei, em todo momento, essas questões. Veja, tem tantas páginas nesse capítulo, enquanto capítulo tal tem tantas páginas. Será que você não poderia, os itens tais, serem recortados e inseridos e tal? Então, nesse momento, eu não estou falando dos aspectos teóricos, mas eu estou me referindo aos aspectos estruturais do próprio texto. Fica um tanto díspare entre um capítulo e outro. Veja o capítulo 2, o primeiro ficou com 51 páginas, e a gente tem capítulo com menos de 3 páginas. Então, a gente tem um capítulo com 51 e o outro com 3, eu vou chegar no que tem 3, é um tanto díspare. Então, o primeiro tem 51 páginas, o segundo tem 39 páginas, o que estaria, digamos assim, mais próximo, não haveria disparidade entre 51 e 39. Mas, se você observar o capítulo seguinte, capítulo 3, ele tem apenas 3 páginas. E é o momento em que eu sugiro que ele seja unificado ao capítulo 4, que já é das análises. Consequentemente, você insere exatamente no próprio título do capítulo, você já diz, digamos, aspectos metodológicos e tal, e análise dos dados, alguma coisa desse tipo, não é? Então, assim, na hora que você for fazer essa junção, se você achar conveniente e se seu orientador comungar com esse pensamento, você já faz exatamente essa união, mudando e alterando o nome, juntando os 2 capítulos. E aí, então, Pedro, não ficaria uma dissertação com 3 capítulos, não ficaria pequena? Não, não vai mudar nenhuma quantidade de páginas, você não vai tirar nada, você vai apenas juntar. Ah, Pedro, mas o próprio 4, que é o das análises, ele já é um capítulo longo. Não tão longo quanto o primeiro, que tem 51 páginas, não tão longo quanto o segundo, que tem 39 laudas. Então, você procura equiparar, fazer
alguma coisa assim. Se for o caso, se achar conveniente manter essa separação, então propõe fazer uma divisão lá no 1, que tem 51 laudas, comparada ao outro. Tá. Em relação a essas questões mais estruturais, é mais ou menos nesse ponto a que eu me refiro, não é? Uma outra questão que me chamou a atenção, que talvez, não sei se aconteceu com a cópia dos outros, é que a minha cópia, um capítulo acaba no meio da página e ele continua na mesma página. Quando ele for fazer o original, sugeri lembrá-lo de que não pode ou que não deve manter dessa forma. O capítulo acabou, mesmo que tenha usado apenas uma linha ou 2 linhas naquela página, você passa o capítulo seguinte para a página seguinte. São algumas coisas que estão lá orientadas pela própria BNT. E se você observar do 2 para o 3, isso acontece, do 3 para o 4, isso acontece, e assim segue o trabalho, não é? Ao longo do texto, eu encontrei alguns pontos, isso aqui agora é uma outra, em outro ponto, já não mais estrutural. Eu encontrei algumas questões que necessitam de uma revisão. Eu fiz anotação, e por isso que eu perguntei se o Felipe estava aqui em Teresina, para que depois ele visse, porque eu anotei várias questões dessas. Em geral, eu já sou, inclusive, tido como aquele que é muito exigente com a questão da norma padrão. Mas aqui não dá, o momento é um momento exatamente de um trabalho padrão, um trabalho acadêmico, um trabalho científico e, acima de tudo, um trabalho com a magnitude que tem o do Felipe. Então, nós não podemos deixar qualquer pequena marca, falha, num trabalho dessa magnitude. Algumas questõezinhas, ao invés de colocar a preposição de, ele coloca a preposição em, outras coisas assim, mas eu marquei, eu sou muito rigoroso com isso, ou em outros, coloca como se o verbo fosse ou nome transitivo indireto, bota a presença da preposição, quando na verdade ele é transitivo direto, não tem, ou o contrário, não é? Quando o próprio nome teria a preposição, eu tenho a certeza que você vai ganhar. Eu não tenho a certeza que você vai ganhar, eu tenho a certeza de que você vai ganhar, porque certeza é um nome de transitividade indireta e requer, portanto, uma preposição. Esses pontos que não são tantos assim, eu registrei ao longo do texto todo, não é? Eu acho, inclusive, que requer essa correção, essa leitura calma. Talvez agora ele já tenha até percebido, depois que me entregou, já tem bastante tempo, e também depois que ele defende, como a gente sabe que é comum essa coisa um pouco ficar tensa e tal, não precisasse nem eu deixar registrado que ele já seria capaz de observar esses pontos que eu deixei. Com relação ao capítulo da metodologia, eu queria chamar a atenção apenas para um ponto. Não sei se eu estou sendo insistente demais, se eu estou querendo cobrar além daquilo que é necessário, porque o trabalho dele realmente, como eu já disse, eu repito, é um trabalho muito bom. Eu achei que ele poderia ter objetividade, ter sido mais objetivo e objetivado melhor as categorias que ele ia usar como análise. E ele fez isso aqui. Só que lá no texto eu achei um pouco abertas essas categorias. Ele poderia amarrar melhor. Isso faz parte da própria linguagem. Ele ser mais objetivo com uma palavra ou mais. Aí você diz, mas você é um dos que reclama tanto com essa história de você ser categórico. Sim, em determinados pontos. Eu reclamo que você não pode ser categórico demais. Você tem que dizer, às vezes, oportunamente, é necessário, constantemente isso acontece. Só que nas categorias de análise,
Você tem que definir quais as que você vai usar. Então, se você não deixar o objetivo, a coisa fica muito aberta e você entra por outras. Você pode, inclusive, usar aquilo que eu sempre digo, uma das palavrazinhas mágicas. Poder-se-ia, ou nós poderíamos, dependendo de quem for, ou pode-se pensar nisso. No entanto, para esse trabalho foi feito um recorte nisso. E aí você bota a categoria, porque a palavra recorte vai dizer, eu sei que tem outras, mas o que no momento eu quero trabalhar apenas isso. Então, que ele fosse mais categórico nas próprias categorias que ele escolheu, que ele estabeleceu. Achei um pouco aberto. Quanto às análises, eu achei fantásticas. Todas as imagens que ele escolheu, eu achei fantásticas. E todas as análises que ele fez, eu achei maravilhosas. Eu me pergunto, isso aqui é uma questão pessoal, se ele quiser me responder, que acesso ele tem, que capacidade ele tem de descobrir tantos memes interessantes, com essa riqueza toda, e ele ainda diz, coloca, eu escolhi 20, mas eu vou analisar apenas 10. Não é apenas, é muita coisa a se analisar, 10 memes, como ele colocou aqui, e a escolha do universo que a gente tem para a gente chegar naqueles 20. Como é que se chega a tudo isso? Foi, eu acho que um trabalho muito vasto, muita dedicação, muito trabalho para ele chegar exatamente nesses 20, e dos 20, chegar nos 10. Então, assim, é um trabalho maravilhoso. Então, eu não tenho nenhuma questão para falar sobre as análises, salvo alguma questãozinha de uma palavrinha que eu achei, que eu considerei que era do ponto de vista da linguagem oral, que eu também marquei, substituo essa palavra por tal, alguma coisa assim, mas eu marquei no texto todo, como eu já falei. As considerações finais também perfeitas. As referências muito pertinentes, muito atualizadas, até como eu já disse, porque nós não temos tempo antes de 95 para discutir essas questões. Então, assim, eu parabenizo ao Felipe, parabenizo ao Franco e parabenizo a própria UESP por a gente ter o resultado de uma pesquisa com essa magnitude, com essa riqueza que a gente tem. E eu aqui encerro meu posicionamento, minha avaliação, me colocando à disposição do Felipe a todo qualquer momento daquilo que eu puder contribuir para outros trabalhos, para outras situações, como para você também em outras bancas. Agora nós estamos nessa semana em 3, mas para em outras, que isso me deixa muito feliz e me oportuniza fazer muitas leituras e tentar aprender alguma coisa que está longe. Não é? Quando a gente vê um trabalho desse, o garoto da idade do Felipe, e a gente olha uma quantidade de tempo que a gente tem, mas que a coisa, cada momento, a gente percebe a dinâmica do mundo contemporâneo. Se você não acompanhar essa dinâmica do mundo contemporâneo, você fica à margem dos acontecimentos, fica à margem do conhecimento, à margem das pesquisas, à margem do mundo que nós vivemos e que precisamos, aliás, viver. Obrigado, parabéns. Muito obrigado, Pedro. Assim, você, como sempre, fazendo, né, excelentes considerações sobre os nossos trabalhos aqui apresentados. Com certeza, tudo que você colocou está aqui registrado, está gravado e está anotado, né, Felipe? Para a gente poder pensar depois, porque é como você viu no trabalho, como nós estamos aqui vendo nessa apresentação, muitas vezes o aluno e o orientador ficam muito viciados no texto e acabam não vendo determinados pontos que precisam e podem melhorar. Pode ter certeza que nós vamos pensar juntos, né, na melhor forma de acatar, atender às considerações que foram colocadas. Felipe, você pode abrir o microfone e pode responder ao professor, fazer algum comentário a respeito do que ele perguntou, do que ele comentou. Bom, em relação a essa estrutura, né, essa divisão dos capítulos, foi realmente um ponto que eu e o professor Frank, a gente conversou bastante, assim, a gente modificou, porque existiam alguns pontos que mereciam atenção, mas por uma questão de
de extensão teórica, ele não ia ficar tão adequado em um ponto X, né? Ia ficar muito extenso ou então muito curto. Então, de todas as possibilidades, nós encontramos essa como a mais adequada para aquela situação, né? Como o professor Franklin falou, naquele momento, parecia que era a melhor organização, mas depois, quando o tempo vai passando, a gente vai observando que nós poderíamos fazer outras adequações, outras reformulações. E a gente vai pensar assim, a gente vai conversar e vai analisar com cuidado essa questão. Mas, de fato, a gente pensou muito e a gente tentou ver de diversas maneiras a melhor forma de encaixar. No que diz respeito à linguagem, eu até ri depois. Eu falei, gente, dá vontade de correr lá lá os professores entregaram outra versão, porque quanto mais a gente lê, mais coisa a gente vai encontrando. Inclusive, esse caso eu já tinha corrigido aqui na outra leitura que eu fiz, né? No caso de certeza, eu já tinha corrigido já. Que a gente vai vendo, e mesmo que a gente mande para a revisão, eu ainda leio novamente, mesmo assim a gente não encontra outros casos, né? Mas, professor, obrigado pelas suas contribuições. Eu fico feliz, né? Porque isso é muito exigente, então, diante dos seus elogios, eu fico muito, muito, muito feliz, né? Eu vou, com certeza, eu e o professor Frank, a gente vai levar em consideração as suas palavras, as suas observações, mas eu deixo aqui meu muito obrigado, tá? Meu muito obrigado pelas suas palavras, pelas colocações, e a gente se vê aí em outros momentos, né, que a gente possa trocar algumas ideias, que a gente possa conversar mais sobre essas questões, tá? Muito obrigado. Um abraço, Felipe. Um abraço. Então, agora vamos passar a palavra para a professora Bárbara, que de antemão já agradeço novamente, nossa parceira também nessas bancas. Já estamos aí, eu e Pedro e Bárbara, aí vamos completar e vamos fazer vamos maratonar bancas nesses dias, nessa semana. É verdade. Então, fique à vontade, Bárbara. Ok. Bom dia novamente, à banca, né? Aos que estão aqui assistindo, prestigiando uma defesa tão bonita como essa do Felipe. Eu agradeço, Felipe, a você e a Franklin por confiarem em mim, compartilhar esse momento tão bonito. Estou vendo a mãe ali por trás, eu compartilhar também. Seja bem-vinda, parabéns. A família está toda aqui. A família está... Olá, seja bem-vinda. Uma parte presencial aqui também. Tá certo. Então, agradeço, Felipe, a você e a Franco por confiarem em mim, em compartilhar esse momento tão importante, que é fechando um ciclo, né? Um ciclo de mais de 2 anos aí dessa caminhada. Agradeço também a Silvana por ter dado o pontapé inicial nessa pesquisa, né? Eu sei que tem marcas importantes aqui na sua trajetória acadêmica, e a gente vê muito isso, né? Nas citações, na forma de abordar o objeto. Então, você teve o privilégio de ter 2 orientadores excelentes, a Silvana e o Franklin, né? Isso é um privilégio de poucos, viu? E, mais uma vez, compartilhar com meu amigo Pedro, né? Tem aquele nome carinhoso que eu chamo ele, eu não sei se eu posso dizer aqui, né? Aquele bonitão, gatão de meia idade, é uma alegria estar sempre com você, Pedro. Você sempre nos dá aula, né? Aulas de conhecimento, de humanidade, de parceria, de amizade. Então, é sempre uma riqueza. Nesse momento de pandemia, a gente está aqui reunido num grupo tão bom. Então, Felipe, eu fico muito feliz em ver o produto, né? Eu acompanhei sua trajetória, né? Desde a seleção do mestrado, da entrevista, né? É verdade. Desde a prova escrita, viu? Exatamente, eu estava na tua sala, aplicando a prova, e você lá, concentrado, suando. A Silvana querendo te matar, e eu e o Frank querendo te resgatar. E nas disciplinas que você cursou, sempre tão estudioso, na sua qualificação, o trabalho já bem gestado, mas ainda com algumas lacunas, e eu lembrando da versão da qualificação, e para essa que a gente está aqui agora, vendo tanto que você e o Frank avançaram. Então, sua pesquisa está muito bem feita e muito bem escrita, né? Como o Pedro já disse, é uma dissertação mesmo, que merece muitos elogios, porque ela está toda amarrada, os pontos estão dados, os nós estão dados,
e a escrita também boa. Aqui e acolá a gente encontra um probleminha, mas isso sempre tem. Com certeza você vai pegar a versão do Pedro, e a minha também vai estar à sua disposição, e você vai ajustar esses probleminhas de linguagem. Pois bem, eu vou agora falar alguns pontos, né, que da estrutura, né, entre as partes da organização teórica e da análise, assim como o Pedro fez. Tentarei não dizer o que o Pedro disse, ele já fez uma análise muito bem feita de todas as partes do seu texto, né? Mas um aspecto, assim, que eu acho que a gente precisa pensar mesmo, Pedro já disse, você já justificou, mas tem 30 dias para você entregar a versão final, e você e o Frank podem amadurecer mais essa ideia, é a proporcionalidade entre as partes. Eu nem considerei muita metodologia, porque sua pesquisa é bibliográfica, então é uma metodologia que ela não é tão sofisticada, não requer tanto detalhamento, né? Com exceção daquela observação que o Pedro já fez das categorias de análise, né? Eu acho que elas precisam, sim, estar melhor sistematizadas. Talvez a organização num quadro, Felipe, né? Eu estou ficando assim a doida dos quadros, né? Facilite muito para o leitor, viu? Você colocou na forma de um parágrafo, mas se ela estivesse lá num quadro, com uma linguagem talvez mais objetiva, como o Pedro já sugeriu, ficaria mais amarradinho. Pronto. Mas voltando para a proporcionalidade entre as partes. Você tem quase 90 páginas de fundamentação teórica e 20 de análise. Né? Isso não quer dizer que tem uma regra que tem que ser tantas páginas de fundamentação. Não, mas quando a gente tem um texto com uma fundamentação teórica tão rica como a sua, a gente espera uma exploração melhor dessa teoria na análise. Você selecionou 20 memes com a temática que você escolheu, né? Desses 20, primeiro você lançou um olhar sobre 10, e quando trouxe para análise, trouxe 5. Né? Talvez se você trouxesse mais alguns, e se usasse mais a teoria, sua teoria está tão bem feita, sua resenha é tão bem construída, né? Eu estava até pensando, quando eu for dar a disciplina que contempla esse tópico, eu vou usar bem aqui esse capítulo do Felipe, para botar para os meninos lerem, que está uma resenha tão bem feita, você é tão fiel aos autores que você resenha, né? Você discute tão bem. Então, esse texto pode ser, inclusive, o menino do mestrado, da graduação, que estão aí, esse capítulo teórico, eu acho que ele dá uma boa base, né? Antes da gente ir para os textos fontes. Então, isso aqui eu acho que precisa. Eu não sei, Franklin e Felipe, se vocês podem pensar em aumentar o corpus, né? Ou, como o Pedro disse, fazer alguns rearranjos na fundamentação teórica, viu? Mas, enfim, do jeito que a dissertação está, para mim, ela está muito boa. Olhando a proporcionalidade é que causa esse certo estranhamento, como o Pedro já disse, viu? As suas análises, elas estão muito bem feitas. Né? Você discute bem, você linka. Eu só penso que você podia beber mais na fonte da teoria, Felipe, viu? Tem alguns trechozinhos que estão também um pouco truncados aqui, né? Tem até um exemplo, mas eu vou deixar também minha cópia à sua disposição, né? Por exemplo, eu até gosto de me meter nas análises alheias, né? Só de atrevida, nem é minha praia, mas na página 109, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, que você encerra assim, dessa forma: Lula é visto como um fracassado. É lá na figura 21, viu? Em que tem lá a relação do Bolsonaro, o atual presidente, segurando, Lula. Mas eu acho que você poderia avançar nessa análise, porque o fracassado maior que foi o Haddad, que era quem disputava. O Lula foi para uma relação muito próxima, né? Intertextual, porque é quem realmente é a maior liderança do PT no Brasil. Mas o candidato, quem disputava naquele momento com o atual presidente, o Bolsonaro, era o Haddad. Então, eu acho que tem alguns aspectos, assim, da análise, que, claro, quando você for reler com calma, você pode dar uma incrementada, viu? Aí eu fui marcando essas para você ver se faz sentido, conforme seu objeto, e alguns outros detalhes. Tem alguns aspectos aqui que eu marquei, e como o Pedro já disse, a gente vai disponibilizar para você dar uma olhada,
Mas eu acho que você precisa rever mesmo alguns pontozinhos da sua fala, viu? Que na análise é exatamente o momento em que a gente se coloca mais como autor do texto. A fundamentação teórica, ela é mais a resenha, claro que tem nossas marcas de autoria, mas na análise é o momento em que a gente mais se coloca mesmo, né, como produtor, né, da vinculação ou da relação entre aqueles aspectos teóricos ali pontuados, escolhidos, né, e o objeto de estudo, que você escolheu bem. Então, tem alguns pontos, a exemplo desse que eu pontuei, né, que você, eu acho que poderia aprofundar a discussão, beber na fonte da teoria sobre os personagens que aparecem no meme. Na página 125, já finalizando, você traz o quadrozinho, na verdade, você nem coloca como quadro, você identifica 4 situações, né, quanto à relação entre o formato dos memes e o fenômeno da categorização. Eu achei tão interessante isso aqui, que eu acho que merecia um quadro que poderia ser melhor explorado, que aqui está a consolidação da sua análise. Não é? Eu não sei se eu estou enganada. Lá na página 125, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, você coloca assim, memes imagéticos, só foi um, né? E os memes mistos, que foram os outros que você analisou, viu? Que o imagético foi somente a figura 21, o com recategorização metafórica manifestada lexicalmente, sem menção da expressão referencial, o 23, com recategorização metafórica manifestada lexicalmente, o 25, e o último, né, que é com recategorização sem menção da expressão referencial, as figuras 27 e 28. Então, dos 5 que você trabalhou aqui, 2 estão na mesma categoria. Eu acho que, para incrementar mais a sua análise, já que ela está muito econômica, né, eu acho que a gente poderia transformar isso aqui num quadro e fazer aquele apanhadão assim geral. Eu não sei qual foi a dissertação, Franco, que eu li, não sei se foi das tuas, não sei se é a da Mariana, ou foi a do Marton, que a gente vai estar agora. Só foram tantas dissertações lidas esses dias, que no final da análise, Felipe, eu achei aquilo interessantíssimo. O autor da dissertação fez meio que um apurado. E eu acho que a sua daria para a gente pegar essa consolidaçãozinha aqui e você dar uma aprofundada nela. Bárbara tá dando spoiler. Vixe, Maria, é mesmo, Franklin. Eu estou doidinha, tantas dissertações tão boas lidas esses dias, né? Pois bem, então eu acho que tem esses 2 aspectos, que Pedro já explorou muito bem, da fundamentação teórica, da gente pensar numa proporcionalidade, e da análise, a gente tentar entender, né, a sua análise, com talvez a exploração desse quadro, ou da ampliação do corpus, eu acho que a sua dissertação fica muito boa. A escolha do seu objeto de estudo foi desafiador, né? Trabalhar com textos verbo-imagéticos, a gente já tem muita pesquisa, mas não deixa de ser desafiador, né? Que são categorias que tem que ter esse olhar mesmo, com um olhar do pesquisador muito mais atento, né? Os conhecimentos de mundo, eles têm que ser bem ativados, os conhecimentos enciclopédicos, né? E você, com o Franklin, fazem isso muito bem. As suas considerações finais, elas estão realmente, como o Pedro disse lá na introdução, com aquilo que a gente espera de uma consideração final, você faz o fechamento da sua pesquisa de forma objetiva, escrevendo muito bem, né? E as suas referências muito bem atualizadas e muito pertinentes para o seu objeto de estudo. Então, foi muito bom, Felipe, compartilhar a leitura e desse momento com você, com o Franklin, com os meninos que estão assistindo, de uma pesquisa tão bem feita. E pensar em publicar os artigos, viu? O artigo, sim, eu acho que o seu artigo, que você já deve pensar, você pode pensar em 4 memes, um representando cada uma daquelas categorias. Aí dá uma enxugadazinha na análise. Agora, aqui para a dissertação, eu acho que você tem tempo ainda para dar uma incrementada na sua análise, viu? E são essas minhas observações. Procurei ser bem objetiva. Eu sei que ficasse na frente do computador, às vezes a gente fica meio agoniado, o Pedro também foi, 10 e pouco a gente já está aqui com as observações feitas.
E fique à vontade para fazer qualquer colocação, discordar, me xingar. Estou aqui para ouvir. Não, Laura, primeiro eu queria também agradecer, assim como o Pedro, você também, né, fez uma excelente leitura do trabalho. Com certeza, esses aspectos, né, a gente ainda vai dar uma mexida no trabalho. Por exemplo, gostei muito das considerações que você e o Pedro fizeram a respeito da metodologia. A gente pode ainda fazer alguns arranjozinhos na metodologia, e essa dos quadros também, né? Nós não tínhamos pensado ainda em fazer esse quadro, apesar de eu também ser o louco dos quadros, acho que meus orientando tudo no final, tem que fazer um quadro na metodologia, tem que fazer um quadro no final da análise. É tão didático, né? É tão bom. O leitor acaba ajudando o leitor, olha, o que foi que eu consegui, e até para o próximo que for escrever, citando o trabalho do Felipe, já usa esse quadro como referência, né? Já cita o Felipe como referência, já tem ali o trabalho de resenha do próprio trabalho dele, né? De o que foi que eu achei. Mas muito boa sugestão, a gente vai fazer, sim. Ainda com relação ao que o Pedro e vocês colocaram a respeito dos capítulos, a gente pode pensar depois, aí o Felipe, em fazer a junção do capítulo de metodologia com análise, e aí já tenta equilibrar um pouquinho mais, e com as suas sugestões e do Pedro, de fazer alguns arranjos também nas análises, principalmente com esses resultados finais, apresentando um quadro, também já dá para dar um suporte melhor. Muito boa a sua sugestão. Felipe, você pode ficar à vontade também para fazer os comentários. Bom, primeiro eu queria agradecer. Só um minutinho, eu quero dizer ao Felipe que ele pode me xingar também, não é só a Bárbara que ele pode xingar, não, ele não me xingou. Eu não vou xingar, não. Professor, obrigado pelas considerações. Realmente são orientações, são sugestões, são recomendações pertinentes. Para mim, depois de todo esse processo, depois tudo passou, entregar a versão final foi a parte mais difícil. Eu imagino. Eu pensei em conversar com a senhora, com o professor Pedro, para eu entregar outra cópia, porque eu tinha encontrado alguns pontos. Eu pensei em avisar e fazer. Acontece. Aí eu falei, eu vou ter que parar, né? A gente sempre ouve, né, vocês comentando durante as aulas, olha, vai chegar um momento que vocês vão ter que dar um ponto final, vocês têm que colocar um ponto final. Mas foi difícil, né? Foi difícil porque quanto mais você lê, mais você percebe que poderia acrescentar, poderia tirar. E aí a gente vai fazendo as anotações aqui e esperar a defesa, né? Para ver o que vai acontecer. Mas, de fato, alguns pontos realmente merecem uma atenção agora, né? Pós-defesa. E a gente vai levar, sim, em consideração a sua fala, as suas observações, tá? No que diz respeito às análises, nós ficamos com medo, né? Eu confesso que eu fiquei com medo de estender demais e o texto ficar gigante, porque eu acho que deu mais ou menos, eu não lembro a quantidade de laudos, mas não sei se 130 laudos, eu não sei. Mas eu achei que ficou muito grande e eu fiquei com medo de estender demais, né, a parte das análises, mas esse foi o meu olhar, né, foi um olhar mais interno, assim, foi uma coisa mais, a gente vai sim repensar essa questão, a gente vai reorganizar, né, esses capítulos, porque já melhora, né, já dá uma outra áurea em relação à estrutura do trabalho, né? Agora, em relação às análises, realmente, né, nesse ponto que a senhora tocou, eu só pontuei, né, que na verdade, ele nem tinha sido candidato, mas eu preciso explorar mais, porque para o leitor que vai pegar esse meu trabalho daqui a 10 anos, né, talvez ele não consiga fazer esse resgate. A recuperação, exatamente. Eu preciso pontuar isso e deixar isso muito marcado, né? É um ponto muito bem lembrado, um ponto que realmente eu vou observar e a gente vai fazer os ajustes aí. Tá? E, voltando lá para o início da sua fala, eu fiquei lembrando disso o tempo todo, fiquei lembrando que na prova escrita você estava presente, na prova oral você estava presente. Enfim, você teve um papel muito, muito marcante em todo esse processo, em toda essa fase. E vai ser, né? Na verdade, ter vocês na banca foi um presentão, assim, porque
querendo ou não, vocês fizeram parte de toda essa história. Então, obrigado mais uma vez pelas considerações. E a gente também se encontra em outras oportunidades. Vamos sim, vamos sim. Vamos ter muitas oportunidades. Que seja no Kiko Lanches. Opa, de acordo. Avisa para todo mundo. De acordíssimo. Acho que o Pedro caiu aqui a internet do Pedro. Enquanto o Pedro fala, Franca, tu vai aí orientando ele, teve uma coisinha que eu esqueci de dizer da fundamentação teórica, eu anotei isso no decorrer do tempo, Felipe, só para você anotar aí. No teu capítulo teórico, naqueles dois principais, você faz pouco links com sua pesquisa. Então, quando você for reler, tente ir linkando mais quando finalizar um tópico relacionado ao seu objeto, viu? Certo. São mais marcas de autorias que vão ficando marcadas, viu? Ok. Eu anotei aqui, depois a gente combina, eu deixo lá na portaria, você pega. Ou então a gente deixa para o grupo, né, quando passar esse momento difícil. Tá bom, então. A gente tomando Guaraná, é tão bom. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com o Pedro, que eu acho que ele deve ter tido algum problema. Parece que tá voltando. Ah, ele tá voltando. Voltou. Pedro? Tá ouvindo, Pedro? E o microfone dele está desligado. Não, mas ele tá aí na sala. Deixa só ele ligar a câmera dele de novo aí. Tá me ouvindo? Pronto, estamos ouvindo sim. Gente, agora vamos... Eu queria somar um minutinho para o Felipe, quando dizer ao Felipe o seguinte: a verdadeira autoria do trabalho está exatamente na criatividade da metodologia e na riqueza das análises. Claro, a fundamentação teórica está riquíssima, mas a gente sabe que são resenhas que são necessárias, muito bem feito, como, aliás, eu já disse. Mas a verdadeira autoria do trabalho está exatamente na escolha da metodologia e como você define essa metodologia a partir das categorias de análise e depois as análises propriamente ditas. Então, assim, quando a gente fala com esse tipo, a Bárbara brincou e disse assim, pode me xingar, eu disse também preciso ser xingado, é exatamente nesse sentido, de contribuir, porque amanhã, ao dedo, Felipe, amanhã você estará em uma banca, seja ela do nível que for, e você precisa exatamente de uma posição dessa natureza para fazer, quer seja se orientando, quer seja aquele que você participa da banca dele, ele precisa exatamente crescer, e a gente só cresce dessa forma. Então, assim, longe de mim querer diminuir o seu trabalho. O seu trabalho, como eu já disse várias vezes, é de uma relevância. Obrigado. Obrigado. Bom, então, assim, vamos combinar a seguinte forma. Eu vou desligar aqui o microfone do Pedro e da Bárbara e vou chamar eles aqui na sessão secreta no WhatsApp para a gente conversar rapidinho, viu? E vocês fiquem aí, vocês continuem aí na banca, tá bom? Ok. Vou chamar aqui pelo WhatsApp, Bárbara e Pedro. Só um minuto.
Felipe, pessoal, vamos voltar aqui para a sala. Felipe, bote aí na sua... Pode botar aí na sua primeira tela do slide. Eu vou fazer aqui a leitura da ata, tá bom? E aí, Felipe, depois a gente faz as orientações com relação a como vai ser proceder a documentação, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Aos 5 dias do mês de maio de 2020, às 9 horas, reuniram-se por meio de videoconferência na plataforma Google Meet para a sessão de defesa da dissertação intitulada Processo de Recategorização e Relações Intertextuais na Construção de Sentidos de Meme Mistos e Imagéticos, e concluiu os créditos exigidos para a obtenção do título de mestre em letras, seguindo o encaminhamento da professora doutora Algemira de Macedo Mendes, coordenadora do programa do mestrado acadêmico em letras da Universidade Estadual do Piauí. Os trabalhos foram instalados pelo professor Dr. Franklin Oliveira Silva, presidente da banca examinadora. A banca foi constituída pelos seguintes professores: professor Pedro Rodrigo Magalhães Neto, primeiro examinador; professora Bárbara Olímpia Ramos de Melo, segunda examinadora; professora Ailma do Nascimento Silva como suplente, e eu, professor Franklin Oliveira Silva, como orientador e presidente da banca. A banca examinadora, tendo decidido aceitar a dissertação, passou a arguição pública do candidato. Encerrados os trabalhos de arguição, a banca examinadora considerou o trabalho aprovado, proclamado o resultado pelo professor Franklin Oliveira Silva, presidente da banca examinadora. Foram encerrados os trabalhos e para constar, foi lavrada a ata e lida e aprovada, será assinada por todos os membros da banca examinadora. Parabéns, Felipe. Obrigado. Fica à vontade, agora é com você. Queria agradecer a professora Silvana, né? Inclusive, na mensagem que eu deixei cedinho para ela, eu falei que estava também entregando, né? Oferecendo esse trabalho a ela. Enfim, os agradecimentos, eu deixei isso muito claro, né? Foi uma forma de mandar muita energia positiva para ela nesse momento. Queria agradecer e dizer, em nome da nossa turma, né? Que nós estamos aqui, que foi um prazer tê-la com a gente como professora, como amiga. Valeu a pena os puxões, né? De orelha. Mas existem outras pessoas também que merecem esse agradecimento. Queria agradecer a minha família daqui, minha amante, Isabel, Marcos Vitor, a Bia. Uma pequena aglomeração. Tá todo mundo quarentena, tá? Foi importante para mim. Teve um fato... Tá pedindo para ver o pessoal aí. Parabéns para a família toda. Obrigada. Isabel, e a Ana, muito feliz, a Felipe, e a irmã dele, a Bia. E eu queria agradecer também, em especial, uma coisa que eu queria fazer muito, né, que me marcou muito durante o processo, durante as aulas, enfim, foi exatamente o começo disso tudo, né? Eu não quero terminar com tristeza, mas eu queria deixar o momento registrado, né? Foi exatamente no velório da minha avó fazer a inscrição, né? E eu queria dedicar isso a ela. Não está aqui, mas ela teve uma porção assim, essencial na minha educação, né? Na minha vida. Então, eu queria dedicar também esse momento a ela. Deixei bem claro lá nos agradecimentos. Foi muito importante esse momento para mim, foi muito marcante, né? Começar essa fase tendo que encerrar um ciclo com ela, né? Então, eu queria deixar isso registrado, queria agradecer e queria entregar também a ela, primeiramente a Deus, claro, porque sem ele nada disso seria possível. Deus é que estava ali. São momentos realmente que exigem muito da gente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, né? A Bia estava me acompanhando durante várias madrugadas, ela que ficava ali, né? Então, assim, foram momentos muito marcantes. Quem dera se nós tivéssemos o dia todo para fazer muitos agradecimentos, mas eu tentei deixar tudo registrado ali, né, nos agradecimentos. O Marcos e a Isabel também sempre se fizeram presentes, a mamãe, né? Mamãe sempre estava ali. Mãe é mãe, né? Comida de mãe é que dá essa sustância para a gente produzir.
né? Então, queria agradecer a professora Bárbara, professor Pedro, mais uma vez. E agradecer também a Mariana. Mariana foi assim, um clique durante a pesquisa, porque, né, em algum momento, os nossos trabalhos conversaram, e Mariana me deu um clique, assim, que me ajudou a prosseguir, né? Então, assim, queria também agradecer a Mariana também, teve uma participação muito importante. Agradecer a nossa turma também, né? Nem todos estão presentes aqui, mas foi um momento de crescimento, foi um momento de troca, enfim, tem muitos motivos para agradecer, mas queria deixar registrado aqui esses momentos. Professor Pedro, obrigado, professora Bárbara, mais uma vez, e professor Frank, né, por ter me aguentado esse tempo. O cara chato cobrando, né, professor? Obrigado mesmo. E eu espero que nós tenhamos outros momentos, né, para outras trocas, outras vivências, outras experiências, enfim. Só tenho a agradecer. Obrigado. Também agradeço, Felipe, a você, a banca, principalmente todo esse processo de construção do trabalho, ele exige, como todos sabem, uma dedicação muito grande. Como você registrou hoje, a Eliana também registrou ontem na banca dela, nós, professores, orientadores, professores do programa, acompanhamos, vocês têm cada um uma história de vida bem interessante, cada um tem a sua caminhada, né? Na sua caminhada, algumas dificuldades que não podem representar uma barreira, principalmente para a finalização do trabalho, e também para outras coisas na vida, né? E como você colocou muito bem agora, pontuando, né, da sua caminhada, o primeiro passo dentro do mestrado já foi bem difícil por uma questão pessoal, e outras coisas que com certeza cada um vivenciou durante o processo, mas que de forma alguma isso, né, afetou o trabalho. Por exemplo, você teve durante o processo que mudar de orientação, né, como todos sabem, a nossa amiga a professora Silvana teve que se afastar do programa, né, mas a gente continuou dedicando todo esse trabalho que iniciou com ela, fazendo toda a pesquisa, e assim, eu agradeço por você também não ter desistido, né, assim, eu sempre gosto de dizer que a gente acolhe os nossos alunos como filhos, né, e você era filho da Silvana, passou a ser apadrinhado por mim nesse processo, e eu fico muito orgulhoso, né, desse momento que nós chegamos aqui, como resultado da pesquisa, como os professores disseram. Eu não podia dizer porque sou suspeito para falar como orientador, mas você ouviu da banca, da própria banca, da qualidade do seu trabalho, e a gente espera realmente que esse trabalho seja publicado, que você consiga depois continuar esse processo, né, fazendo dele também uma grande contribuição para o meio acadêmico. E sucesso para você, para sua família, parabéns para toda a família que está aí assistindo com você, né, que todos fazem parte também dessa vitória, e obrigado a todos que assistiram aqui, participaram, parabenizaram também para os nossos alunos, né, esse momento também é muito importante, porque é um aprendizado de como se faz, como se chega ao final do processo, todos podem observar e até desmistificar a imagem do que é uma banca de defesa, que muitas vezes a pessoa acha que vai para lá, viu, meninas, que temos ainda 2 bancas aí essa semana, né? Não é um bicho de 7 cabeças, o que nós temos aqui são contribuições para que o nosso trabalho fique cada vez melhor. Então, obrigado a todos, né? Eu declaro encerrada aqui esta sessão e agradeço a todos que participaram, né, desse momento. Depois a gente vai se comunicando, falando sobre a documentação, eu mando já para vocês, tá bom? Tá bom. Obrigado, pessoal, que acompanhou aí. O Everton mandou mensagem, não pôde estar presente, mas agradeço também pelas contribuições, pelos momentos de estudo, a gente estudou bastante, a gente conversou bastante lá no início, depois, no segundo momento da dissertação, ele teve que voltar a trabalhar, a gente acabou se perdendo, mas bem no início foram muitas trocas, muitas contribuições, assim como a turma também. Aquele momento foi muito importante, aqueles momentos lá das aulas foi muito importante também. Então, agradeço a todos que assistiram. Obrigado. Deixar registrado também a colaboração entre todos os alunos, né, que cada um acaba ajudando o trabalho do outro. Pode falar, Pedro. Eu ia propor para ele me mandar um e-mail para eu mandar um endereço daqui para ele depois vir pegar aqui o trabalho. Certo, tá bom. Me manda o e-mail hoje que eu te respondo, e aí você, quando pegar a ata aí, você já traz a ata e ao tempo que eu assino a ata, eu já lhe devolvo o texto. Ok? Você tem meu e-mail?
Eu tenho o seu telefone. Pois, tenho. me liga que eu lhe dou aí. Pronto, tá ok. Bom, muito obrigado, gente. Vamos encerrar por aqui, viu? Pois, tchau, Até gente. mais. Obrigada aí. Foi bom. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Liga que eu desligo.